pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez nosso podcast Mente Aberta. Eu sou o Daniel Mazarin. Eu sou o Anderson. Eu sou o Wellington. Eu sou o pastor Edson. E a gente está aqui mais uma vez e dessa vez a gente vai falar sobre o perdão. Afinal, nosso tema de hoje é perdoados e perdoadores. Vocês vão perceber que agora nossos episódios vão tomar um roteiro um pouquinho diferente. Das outras vezes a gente fazia um episódio de 45 minutos, dessas vezes a gente vai cortar em várias partes de 15 minutos e a gente vai lançar toda semana para vocês aí. Vocês vão acompanhando a gente. Então, sem perda de tempo, vamos para o nosso primeiro episódio. Pode soar a buzina. Bom, para começar então, vamos definir o que é perdão, porque às vezes a gente está falando aqui, mas muitas vezes a gente não está com a mesma ideia, né? Bom, uma definição que eu achei muito interessante aqui, essa daqui eu peguei do dicionário, aqui fala, é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada a cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo, né? Ou seja, um fato formal de perdão é uma pessoa que está em dívida. Quando a gente vai falar do meio financeiro é fácil a gente entender, né? Mas as dívidas que a gente tem e que geralmente são preciso perdoar não são nas partes financeiras, né? A gente percebe que na parte sentimental é muito mais comum esse tipo de situação, né? Muitas vezes a gente passa por isso quando achamos que somos passados para trás ou que, em vez de recebermos um elogio, a gente recebeu uma crítica ou parece que fomos esquecidos. Então, todas essas situações aí fazem com que nós nos sentimos, às vezes, inferiorizados ou então que nós estamos em dívida com a pessoa para a qual nos tratou assim, né? Ou então pode ser talvez um ato de injustiça de alguém que se aproveitou da sua superioridade momentânea para atacar alguém indefeso, né? Ou um assalto, um roubo, ou alguma coisa desse tipo. É um ato de injustiça e que também pode envolver o perdão. Ou seja, em todos esses exemplos que eu dei aqui, a gente vê que é um sentimento de inferioridade da pessoa que foi ofendida, né? Então, a gente percebe que o perdão mostra que nós estamos todos no mesmo nível, né? E isso que é o perdão, é mostrar que o outro errou e que a gente pode errar também, a gente erra como ele errou. E uma definição muito boa que eu li uma vez, que C.S. Lewis fala, é que perdoar é querer o bem. É não querer que a escuridão seja mais escura. Não incendiar uma floresta com apenas uma faísca, né? Muitas vezes a gente vê um ato e a gente parece que julga a pessoa, a gente parece que quer que o ato seja pior para a gente odiar mais. E o perdão é justamente o contrário disso, é você querer o bem, é você corrigir para que da outra vez a pessoa não caia no mesmo erro, é desejar a mudança, né? Na verdade é incentivar a mudança, é melhorar o outro, é não fazer do ódio uma raiz de amargura no coração, né? Então, com isso a gente tem uma ideia um pouco do que é o perdão. Em relação ao perdão, eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ouvi uma definição assim, isso marcou eu bastante, assim, eu não me esqueço até hoje. Foi falado sobre o perdão, o perdoar, quer dizer, perder, doer e doar. Então você perde um pouco, dói em você, porque te fere de alguma forma, e aí depois o terceiro passo você precisa se doar para poder liberar o perdão ou receber esse perdão por parte da pessoa. Isso é algo que vem, assim, quando a gente fala de perdão, é uma coisa que fica bem, bem vivo assim, na minha mente. Muitas vezes também a pessoa confunde perdoar com esquecer. Às vezes eu não esqueço o que aquela pessoa fez para mim. Então, a pessoa, por ela não esquecer, ela muitas vezes não quer liberar o perdão sobre aquilo que lhe aconteceu. Então, a pessoa tem que entender que ela vai se lembrar, sim, do ato, do que aconteceu. O Daniel citou alguns agora aqui, pode ter acontecido com a pessoa, ela vai se lembrar daquilo, mas quando essa pessoa precisar de mim, o que é perdoar? É eu continuar fazendo bem para essa pessoa, não deixar que aquela atitude negativa venha a prejudicar a ação que eu teria para com essa pessoa. Entendeu? Sim, bem interessante. Bom, a gente já comentou então que é o perdão, e aí, puxando o gancho do pastor Edson aqui, ele falou sobre a quem a gente deve perdoar, né? Mas e aí, a quem a gente deve perdoar? E aí, Daniel, quem será que nós devemos perdoar? Será que temos que fazer uma escolha? Será que é aquele mais bonzinho? Será que é só alguém da nossa família? Eu acredito que é todo mundo, hein? Com certeza. Eu também pensei a respeito dessa definição e sobre essa questão a quem nós devemos perdoar.
realmente é o nosso inimigo, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, são os nossos pais, são os nossos pastores, professores e, resumindo, a nós mesmos também e, numa palavra só, a nós todos. Né? Sempre vai existir dois personagens na história do perdão, o ofendido e o ofensor. Né? Eu falei algo que não deveria para o pastor Edson, né? No caso ele está na posição de ofendido e eu na posição de ofensor. E então eu devo pedir perdão e ele deve então me perdoar. Só um exemplo simples, mas a quem eu devo perdoar? Dani, eu creio que para isso não há limite. Se a gente analisar as Escrituras, né, nós vamos aprender com o Senhor Jesus, Pedro perguntando a respeito de perdão, Jesus derramando perdão, Judas traindo Jesus e entregando ele, e quando ele vai ser entregue ali, antes de ser entregue, Jesus então dá um abraço nele, ouve Judas falando para ele, Rabi, Rabi, mestre, dá um beijo na face, Jesus chama ele de amigo, e ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Então a gente vê que não há limites para isso. Judas estava na pior posição ali que o ser humano poderia estar, e ele estava recebendo perdão, então eu creio que isso é ilimitado. Perdoar é amar, Deus é amor, a gente deve perdoar a todos, sem exceção. E a questão de a quem nós devemos perdoar. Muitas vezes a gente se coloca numa posição que quer escolher as pessoas, né? Eu quero escolher essa classe de pessoas, eu quero escolher os meus amigos, sim, eu vou perdoar. Mas quando Jesus, ele na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, ele nos perdoou, ele nem nos conhecia como pessoas ainda físicas aqui, mas ele já perdoou. Lá naquele tempo, ele já pagou um preço pelo nosso pecado, lá naquele tempo, antes mesmo da gente existir. Então, não dá para você selecionar a quem, já que nós temos que imitar o mestre, nós temos que imitar em tudo. Ele perdoou sem colocar condições nenhuma e sem escolher a quem. Puxando um gancho aí do que o pastor Edson disse, né, a gente pode olhar lá para aquela passagem do bom samaritano, onde o mestre da lei pergunta, né, mas quando Jesus fala que ele deve amar, e ele pergunta, mas a quem que eu devo amar, né? Ele estava fazendo uma pergunta ali, achando que ele devia amar somente seus compatriotas ali, somente aqueles que eram do seu povo, da sua terra. E o Senhor depois ele vai falar uma passagem ali do bom samaritano e falar, não, você tem que amar também os que são de fora, não só aqueles que são da sua terra, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a gente tem que perdoar só aqueles que são de dentro, ou só aqueles que estão ali à nossa volta, mas o perdão que Deus pede pra gente é para com todos, né? Assim como o amor também é para com todos, que ele conta ali na passagem do bom samaritano. Quando a gente fala de ofensor e ofendido, é que muitas vezes a gente, na questão de ofensor, a gente quer ter sempre a razão, né? Fala, não, mas eu tenho a razão. O orgulho, não, né? O orgulho, sabe? O ego no coração da pessoa impede com que ela consiga enxergar que ela precisa pedir perdão. Então, a gente deve se atentar muito a isso, né? Sim. E aqui a gente viu bastante de perdoar aquele que é de fora, né? Mas então, devemos perdoar os nossos inimigos também? O inimigo não, pastor. O louco. O inimigo não, pastor. O inimigo é inimigo, pastor. Quanto a se nós devemos perdoar os nossos inimigos, a palavra do Senhor também fala assim na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ali, você mesmo está se colocando numa situação que você pede para Deus, para Ele te perdoar, se você perdoar. E muitas vezes, como nós colocamos aqui anteriormente, você não vai escolher. Você não vai escolher se você vai perdoar um amigo ou um inimigo. Você vai perdoar todos. E nessa oração, o Jesus nos ensina a nos colocar numa posição de, olha bem, Senhor, o Senhor só me perdoa se eu perdoar o Daniel, se eu perdoar o Anderson, o Wellington, o meu irmão, ou aquela pessoa que eu não conheço, mesmo que eu não conheça. Então, perdoar é um mandamento. Não é perdoar se eu quiser, a quem eu quiser. Deus manda perdoar, não é se eu sentir. O crente, principalmente, tem muito isso de sentir. Eu não senti ainda de perdoar. Não tem que sentir.
tem que perdoar, porque perdoar é um gesto. É um gesto. Eu vou, mesmo que o seu coração estiver dentro de você ali, parece que amarrado, fala assim, ai meu Deus. Não, você tem que ter uma atitude. É atitude. É como amor, é como perdão. Você não ama. Se eu sentir de amar, não sente de amar. Você tem uma atitude de amar, você tem uma atitude de perdoar. Tá certo. Pensando nisso que o pastor Edson colocou, é interessante assim, né? Como o pastor Edson disse, né? O cristão às vezes quer andar muito na emoção. Eu preciso sentir para fazer, mas na verdade Jesus ele nos chama para a razão. Ele vai na contramão desse mundo. Até porque se a gente for pela emoção, até por isso que é um desafio também. São voláteis perdoar. As nossas emoções, né? É isso aí, Dani. É um desafio às vezes a gente conseguir perdoar olhando para as emoções. Só que quando a gente entra na razão do evangelho, a gente vai entender um Jesus perdoando na cruz. E a Bíblia vai falar que mesmo nós sendo pecadores. Então esse perdão a gente não tem que esperar uma emoção. É uma atitude dentro da razão. E quando a gente vê a razão do Evangelho, a razão do Evangelho é amar, é perdoar, é ter atitude para aquele que não merece. Ainda mais importante a gente frisar isso. A pessoa não vai merecer, porque nós não merecíamos. Todos estavam destituídos da glória de Deus. É mais um versículo, um princípio da palavra. Mesmo assim, em Efésios 2 vai falar lá que Ele nos amou com muito amor. Então por isso a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Eles não merecem. Nós também, muitas vezes na nossa vida, nós não vamos merecer. Então, por isso que a gente tem que perdoar também. Interessante, Wellington. Como você citou aí, né, dos sentimentos, que às vezes se a gente for entrar pelos sentimentos, eles são muito voláteis, né? Mas então como que ficam os sentimentos quando se perdoa? O nosso coração, quando a gente perdoa alguém, a gente tira um peso. A gente muitas vezes tem dificuldade, ainda mais quando a gente é ofendido. Então, eu creio assim que quando a gente libera o perdão, ou a gente mesmo perdoa, algumas coisas durante esse tempo eles querem invadir o espaço do nosso coração. E eles acabam roubando algumas coisas também. Então, se a gente demora para perdoar, ou leva um tempo maior para perdoar, então começa a vir mágoa, ressentimento, tristeza no coração, e a partir do momento que a gente decide, toma a atitude de perdoar, tudo isso cai por terra e a alegria, a paz, a calma, a tranquilidade, aí ela pode entrar no nosso coração e a gente pode ter um dia mais tranquilo. Eu vou confessar meus pecados que por conta do assunto de hoje eu tive que me consertar com uma pessoa lá no trabalho. A gente teve uma discussão lá e aí eu acabei falando um pouco mais duro com a pessoa, e isso passado um tempo já, e a gente olha e fala assim, não, mas eu tenho razão, mas eu não falei nada demais para ela, mas toda vez que eu encontrava com ela no corredor, a gente conversava assim, coisa do trabalho normal, mas sabe quando você tem aquela coisa meio que enroscada, cara, e aí por dentro aquilo, cara, eu preciso pedir desculpa, eu preciso pedir perdão para ela, e aí cara, hoje não teve jeito, eu olhei para ela e falei assim, nossa, é muito fácil a gente falar de perdão, mas quando a gente entra na prática é difícil. E eu falei, cara, me perdoa, parece que eu tirei um peso, né? Foi uns 100 quilos, assim, eu cheguei em casa movido pelo vento, porque de tão leve que eu tava. E eu imaginando muito tempo, eu pensava que eu tinha razão. E foi uma discussão normal, e eu falei, ó, dá uma segurada aí. Não falei nada demais, não ofendi nada, mas ela ficou triste por isso. E assim, a gente perdeu um pouco do relacionamento que a gente tinha. Então, eu pensando sobre o assunto e refletindo e olhando para a palavra, eu vi que eu precisava tomar atitude de pedir perdão para ela, ainda que na minha razão, vamos dizer que eu tivesse a razão. Mas foi necessário. Então, o sentimento que eu carreguei durante esse tempo não foi legal, porque ocupou espaço de algumas coisas boas que poderiam ter entrado. Ainda em cima disso que o Anderson está comentando, todos nós temos atitudes positivas e negativas, isso é do ser humano, não tem como sair fora disso. E eu vejo assim que quando você demora muito para liberar o perdão, ou quando você demora muito para pedir o perdão para alguém, você começa a ver muito o lado negativo daquela pessoa. Você não consegue, porque vai enraizando no coração.
você começa a só ver o que aquela pessoa faz de negativo e justifica, sim, você de não pedir perdão, de não liberar perdão no seu coração. Por quê? Você, quanto mais tempo, então, libera o perdão logo, que você continua vendo aquela pessoa do jeito que ela é. Ela errou, mas pediu perdão, liberou perdão. Agora, se você começa a demorar a ter essa atitude, você começa a ver só o lado negativo daquela pessoa e quanto mais você vai querer se distanciar dela. É, igual eu cheguei a comentar no começo, né? Que a gente começa a ver uma sombra cada vez mais escura, até que chega a escuridão, né? O coração vai se endurecendo, né? Cada vez que quanto mais tempo passa, o coração se endurece mais. Né? Uma coisa importante em relação ao perdão numa situação dessa, de ofensa, é a gente não ficar compartilhando com outras pessoas a situação. Eu tive um desentendimento com o Wellington. Aí eu vou pro pastor Edson, tive um desentendimento lá com o Wellington e tal. O cara fez isso, fez aquilo outro. Aí depois eu vou e comento também com o Daniel. Daniel, tive um desentendimento com o Wellington, fiz isso e aquilo outro. Então aquilo acaba, cada vez que eu vou compartilhando com outras pessoas, colocando o Wellington nessa posição, né, nessa situação de desavença, o muro ele começa a cada vez ficar maior. Então, o importante é a gente entender que a gente errou. Sem contar que a gente acrescenta esse muro para a vida das pessoas, né? E não Anderson? Ficar transmitindo essas coisas para as outras pessoas. E aquilo vai criando uma barreira cada vez maior no nosso coração. Então, é importante, a gente teve uma desavença com alguém, a gente vai o mais rápido possível e trata com ela. Não ficar compartilhando essa situação sem ter curado isso com a pessoa e curado no nosso coração. Isso também é importante. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa primeira parte desse episódio sobre perdão. Fique com a gente aí, semana que vem tem mais. Continua conosco aí. Um abraço, galera. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Continue conosco e espero que tenhamos aprendido juntos aqui. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar aqui meditando na palavra, estar com os meus colegas aqui. Semana que vem estaremos aqui de novo. Valeu, pessoal, uma boa noite a todos. Agradecer aqui o Daniel, o pastor Edson, o Wellington, que nessa semana vocês possam refletir e no próximo vocês acompanhem com a gente, que esse assunto muito interessante.